Com São Lucas, construiu o templo da Igreja do Senhor. É o tema da festa desse ano. O lema: vós sois o templo vivo de Deus. 1 Coríntios 3,16. E um pensamento: só somos a igreja viva do Senhor à medida que vivermos a comunhão, a fraternidade e o amor. Com este pensamento, lema e tema, meus queridos e amados paroquianos da comunidade de São Lucas, que celebra os seus 15 anos de história e de caminhada. E ali naquele mural, junto daquela tenda, tem uma representação da história da comunidade, que depois vocês podem contemplar, vislumbrar, aqueles que fizeram a história desta comunidade de 15 anos. Mas que esteja gravado também, principalmente, no coração de cada um e de todos nós, que a história construída por todos nós, que somos igreja, à medida deste pensamento, só somos a igreja viva do Senhor, à medida que vivemos a comunhão, a fraternidade e o amor. Porque sem comunhão, sem fraternidade e sem amor, não existe igreja. Aí nós seríamos uma associação, uma aglomeração de sindicalistas, outra coisa semelhante. Mas a nossa identidade eclesial se dá pela comunhão, pela fraternidade e pelo amor. Que esta comunidade há 15 anos vive, que esta comunidade há 15 anos semeia, que esta comunidade há 15 anos dá testemunho destas 3 pilastras que nos identificam como igreja viva: comunhão, fraternidade e amor. Vamos repetir essas 3 palavras para ninguém esquecer? Comunhão, fraternidade e amor. Nos torna a igreja viva. Porque o templo é importante, necessário, ele identifica, ele reúne, ele congrega, ele visibiliza, mas ele deve ser sempre a expressão e o retrato de uma igreja viva, de uma assembleia unida, que somos todos nós, que em torno de São Lucas e em torno do altar, pela nossa fé, queremos construir o templo da igreja do Senhor. Porque o templo vivo nós já somos. Precisamos do templo igreja, que neste terreno, se Deus quiser, será construído para reunir, para congregar o povo santo de Deus, para encontrar no templo a morada de Deus, a casa de Deus, a bênção de Deus, o lugar dos irmãos, da família, da comunidade, onde alimenta a fraternidade, a bondade e a reciprocidade de fé com Deus e entre si, se vive na comunidade. Eu quero agradecer ao Conselho Comunitário que atendeu a este pedido pastoral. Desejei muito, desde o ano passado, que realizássemos a festa aqui. É natural e é sabido que dá muito mais trabalho, são muito mais os desafios, que tudo exigiu muito mais. Porém, a força da comunhão, da união, vai dando tudo certo e tudo vai se encaixando. E se o conforto não for tal como era nos demais anos, na rua calçada, com tudo pronto, na casa que nos acolhe, ainda assim terá valido a pena, porque criará identidade. Ali será a nossa casa, ali será a nossa igreja. E isso, ao meu ver, na minha compreensão pastoral, dará não somente visibilidade à identidade da comunidade de São Lucas, neste chão, que será construída a sua igreja, como principalmente fará com que a evangelização aconteça, pois quem passar vai ver esta igreja viva, linda, tão bonita, que é esta assembleia aqui reunida. Peço que voltem amanhã, terça e quarta-feira. Principalmente quarta-feira, por ser o dia de São Lucas e por ser o dia também
que nós vamos receber as relíquias do jovem santo Carlos Acutis, que é o patrono, o protetor dos jovens, dos internautas, e vai valer muito a pena, vai trazer muitas graças e bênçãos de Deus, estas relíquias deste jovem tão santo, tão cheio de Deus, que foi o jovem Carlos Acutis. Depois, meus irmãos, de exortar-vos sobre a importância dessa festa, de estarmos aqui, é uma bênção de Deus, é uma conquista. E peço a todos que não somente incentivem, mas valorizem, para que o próximo ano, a partir deste ano, até termos nossa igreja construída, nós nos reunamos aqui, aonde será a casa de Deus. Faço o voto, desejo, incentivo, que o próximo ano nós trabalhemos para repetir esta festa neste recinto, neste chão, que é o chão santo e abençoado pela cruz que implantamos, mas principalmente pelo desejo que cada um tem no coração de construir a igreja de São Lucas neste recinto. Quem concorda comigo, diga um amém. Está bem enfatizado o amém de vocês. Mas quem acha que pode dar certo, diga um amém com mais vigor. Amém. Amém, assim seja, que coisa boa. Obrigado. É importante ouvir sempre as pessoas, porque é para as pessoas, com as pessoas, que nós devemos trabalhar, somar e construir. Gratidão pela compreensão, pela comunhão também neste pensamento. Hoje, na abertura da festa, quero agradecer também a presença dos irmãos, que aqui bem pertinho, 2 quadras depois, temos a comunidade de Santa Teresa d'Ávila, que já no dia 19 iniciará a sua festa, tudo emendado, por conta que outubro é um mês muito cheio de tantas festas, né? Teve a festa do Padre Zuzinha, nos seus 40 anos, depois a festa de São Lucas, a festa de Santa Teresa, a festa de São Frei Galvão, antes teve a festa de Nossa Senhora Aparecida, e haja festa em Santa Cruz, né? E Santa Teresinha também, do Menino Jesus, lá em Poço Fundo. Foi na sequência, Padre Zuzinha, Santa Teresinha, Nossa Senhora Aparecida, São Lucas, depois ainda vem São Frei Galvão, Santa Teresa d'Ávila e depois São Frei Galvão. E não para as festas em Santa Cruz. É uma igreja viva e dinâmica. Isso é muito bom, porque sintoniza a dinamicidade de nossa comunidade com as coisas de Deus. Hoje iniciamos essa festa no 28º domingo do tempo comum, que traz para nós uma mensagem importantíssima para a nossa vida de igreja. Primeiramente, o Evangelho que nos foi relatado por São Mateus, evangelista também, assim como São Lucas, que nosso Senhor Jesus Cristo contou uma parábola. Parábola é o ensinamento de nosso Senhor com frases simples do cotidiano de sua época para tocar o coração das pessoas e trazer-lhes um ensinamento de fé, um ensinamento do reino de Deus. Sempre comparando esses tempos, esses domingos do tempo comum, temos ouvido Jesus falar das parábolas do reino. E hoje ele conta que um pai era rei e fez uma grande festa para o seu filho. E mandou, na festa de casamento, convidar outras cidades vizinhas, uma festa grande. E diz o texto, na comparação que Jesus fez na parábola, que as pessoas deram pouco ouvido, pouco caso fizeram do convite do rei e não foram. Cada um que apresentou uma desculpas, e ainda assim o rei insistiu, mandou outros empregados convidar, dizer que a festa está pronta, e ainda assim eles não aceitaram, e ainda fizeram a maldade de matar os empregados. O rei se revoltou, mandou lá aniquilar aquela cidade que não atenderam a ele, e mandou que fossem as encruzilhadas, chamar todas as pessoas. As encruzilhadas significa dizer a pessoas sem nome, sem identidade, sem reino, sem serem importantes política e economicamente falando. Mandou chamar todos. E havia uma tradição no tempo de Jesus, que uma festa de casamento as pessoas recebiam uma veste. E essa veste era que identificava as pessoas para poder entrar na festa.
Pois bem, todo mundo foi e a festa aconteceu com os outros convidados. E o rei, quando chegou lá, viu que tinha alguém intruso, que não estava com a veste da festa. E aí ele manda amarrar aquele homem, porque pergunta: como você entrou aqui sem estar com a veste? Amarra esse homem e joga fora na escuridão, nas trevas. E lá haverá choro e ranger de dentes. E conclui nosso Senhor dizendo: porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Qual a moral da história desta parábola para nós? Quem é o rei? É o divino Pai eterno. Quem é o Filho? É nosso Senhor Jesus Cristo. Quem são os primeiros convidados? Aqueles que escutam o chamado de Deus, mas não seguem, não põem em prática, mas dão desculpas para não seguir nosso Senhor. Quem são os outros que foram convidados das encruzilhadas? Os pobres, os sem nomes, os sem voz, todos foram convidados. Todos receberam a veste para entrar na festa. Que festa é esta? É a festa do reino, que se caracteriza com a festa da Eucaristia, pois o altar do Senhor, a Santa Missa, embora seja primeiramente sacrifício e aliança, é também ceia do Senhor. O banquete da ceia nupcial, da festa do banquete do Senhor, podemos assim dizer que a missa é também esta grande festa que o Senhor nos convida a participar e a celebrar com Ele a festa do seu Filho, que é Jesus. E todos nós somos convidados. Ninguém é excluído deste banquete que o Senhor nos convida, que é a missa, que é o reino dos céus. Mas alguém pode se auto-excluir. Ele disse: muitos são chamados, poucos são escolhidos. Por quê? Porque poucos aderem à fé, porque poucos praticam, porque poucos vivem a sua fé, porque poucos dão testemunho. E aí você pode até estar na igreja, mas não vai fazer parte do reino dos céus, porque você não pratica, porque você só está fazendo o número, porque você só está sendo mais uma pessoa sem fazer a diferença em praticar, em amar, em perdoar, em servir, em rezar, em ser fiel, em ser bondoso, em ser justo, em ser verdadeiro, e todas as virtudes que são indispensáveis a quem é chamado a participar do reino de Deus. Lembra da veste? Que a pessoa que estava sem a veste foi excluída e foi para um lugar de trevas, e lá haverá choro e ranger de dentes. Aonde é esse lugar? O inferno. É o lugar da mentira, é o lugar da maldade, é o lugar da inveja, é o lugar da competição, é o lugar da desavença, é o lugar da fofoca, da corrupção, da morte, da intriga, da inveja, dos vícios, de tudo que não presta. É a escuridão aonde não tem a luz de Cristo. E que veste é esta? Que ele estava sem a veste e não pôde ficar na festa do reino? É a veste do batismo. Quando nós fomos batizados, nós fomos revestidos de Cristo. Fomos revestidos de Cristo, como disse São Paulo. E essa veste nos identifica como dignos de participar da festa do banquete. Por isso, zele por esta veste que lhe reveste de Cristo Jesus. A veste do seu batismo, a veste de sua fé, a veste de sua religiosidade. E assim somente nós seremos dignos de participar da mesa deste Senhor que nos ama, que, como disse o Salmo 22, é nosso pastor, que nos conduz. E nada falta se estamos com Ele. Lindo o Salmo 22, nós deveríamos rezá-lo sempre e cantá-lo sempre, e em tudo, como disse São Paulo na segunda leitura, dizer que se estamos com o Senhor, nada nos falta. Tão lindo. Vamos repetir: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. São Paulo, na segunda leitura, nos ensinou que, como diz no casamento, né? Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, o Senhor é nosso pastor. Está feliz e contente pelas vitórias que conquistou? O Senhor é nosso pastor, nada me faltará. Está triste, está doente, está passando por problema na vida, por dificuldade? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. É assim que nós devemos agir sempre, contar com esse pastor que nos conduz para as águas verdejantes, que prepara para nós a mesa, que unge nossa fronte com óleo divinal, que transborda o nosso cálice e que nos faz sentir todo bem e toda felicidade por toda a vida. E ainda, por fim,
na casa do Senhor nos fará habitar pelos séculos dos tempos infinitos. São Lucas nos aponta esse Senhor, que é bom pastor. E São Paulo, na segunda leitura de hoje, nos deixou uma grande lição. Tudo posso naquele que me dá força, naquele que me fortalece. Tem uma canção tão bonita, né? Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Outra vez. Tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso em Jesus Cristo. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, ninguém deve se considerar derrotado. Ninguém deve se considerar aniquilado. Ninguém deve se considerar menosprezado. Ainda que todos os seus lhe detestem, lhe despreze. Ainda que todos os seus não lhe considerem. Mas diz São Paulo que, veja que coisa linda, diz o apóstolo, que em tudo, meus irmãos, aprendi o segredo de viver em toda e qualquer situação, estando farto ou passando fome, tendo de sobra ou sofrendo necessidade, tudo posso naquele que me dá força. No entanto, diz o apóstolo, fizestes bem em compartilhar minhas dificuldades. Ele passou por dificuldade e a comunidade de Filipenses compartilhou com ele. Esse é o papel da comunidade, compartilhar os sofrimentos, as dificuldades que o apóstolo passara. Ele se sentiu fortificado e agradeceu, porque a comunidade, ao invés de criticá-lo, ao invés de botar mais lenha na fogueira, ao invés de aumentar os problemas, compartilhou com ele. E ele deu graças a Deus por isso. E ele responde, o meu Deus proverá esplendidamente, proverá, vai prover esplendidamente com sua riqueza a todas as vossas necessidades em Cristo Jesus. Que coisa linda. Isso vale para todos nós. Nas dificuldades da vida, não se esqueça, Deus vai prover a sua vitória. Deus vai prover para que você supere, porque você não foi feito para o fracasso, você não foi feito para a derrota, você não foi feito para o pecado nem para a morte, você foi feito para a vida, você foi feito para a felicidade, para o amor. E São Paulo, mesmo sofrendo perseguições, sofrimento, angústia e dor, ele disse, aí quando sou fraco é que eu sou forte. Nós devemos ser assim, meus irmãos. Tem perseguições? Seja forte. Tem problemas na família? Seja forte. Mas em Jesus Cristo, não na sua força própria. Porque por você mesmo, você não pode quase nada. Mas em Jesus Cristo, você é forte, você é vitorioso, você dá a volta por cima, você vence. Porque Ele tem um desígnio de Deus, propósito de Deus para a vida de cada um e todos nós. Como teve na vida de São Lucas, tem também na nossa. E ele diz, ao nosso Deus e Pai, a glória pelos séculos dos séculos. É isso que estamos fazendo aqui. Para que estamos aqui? Por que estamos aqui? Qual o desejo de fazer uma igreja aqui? Para que ser comunidade? O que é ser comunidade? É promover a glória de Deus. Não existe igreja sem que seja para a glória de Deus. Porque as coisas deste mundo passam. As coisas deste mundo passam. Elas não são essenciais. A igreja passou por momentos, e graças ao nosso bom Deus, e uma gratidão enorme ao nosso querido bispo diocesano, Dom José Rui, que com sua sabedoria e bondade, e esplêndida bondade pastoral, está dando norte e rumo à igreja, porque não somente aqui, mas em muitos lugares, estava se perdendo a compreensão do que é uma festa de um padroeiro. Não muito longe de nós, a festa só era boa se tivesse muito pagode, muito farró, muita cachaça, isso e aquilo mais. E depois as consequências. Até morte existia. Até morte existia nas festas dos santos padroeiros por aí afora. E não muito distante de nós, às vezes ainda tem quem queira insistir nestas situações. Não! A festa de um padroeiro é para prover a glória de Deus, a bênção de Deus. Mas isso incomoda.
Mas isso gera perseguições, calúnias, mas isso gera injúria. E às vezes os dirigentes, os pastores são criticados, são colocados com menosprezo, porque querem fazer o certo e a vontade de Deus. Não é fácil agradar a Deus, fácil é agradar o mundo. Porque o mundo quer a bagaceira do mundo, mas já tem tanto lugar. Onde você quiser encontrar um forró, você vai e você encontra. Toda hora, todo dia tem, é só procurar que não falta. Por que as coisas de Deus, para agradar e atrair, têm que se adequar a essas coisas do mundo? Não, isso está errado e deve ser denunciado, e deve ser dito que é um pecado e que não agrada a Deus. Pode chamar de retrógrado, de conservador, de sei lá mais das quantas. Não falta adjetivo para quem quer fazer o que é certo, o que é a vontade de Deus. Não significa que somos os melhores, os mais perfeitos, mas não é isso. É o que Deus quer e pede à igreja. Ser igreja é viver fazendo a glória de Deus acontecer. Somente assim as necessidades serão providas por Deus. Porque quem agrada o mundo vai ter os favores do mundo. E quem agrada a Deus vai ter a bênção e a proteção do nosso Deus. Não se angustie, não se apavore, não se desencante, porque as coisas de Deus são eternas e Ele que vê tudo e que sabe tudo, dará a todos uma digna recompensa. Por isso eu quero pedir, incentivando esta comunidade de São Lucas. É o primeiro ano que nós estamos realizando essa festa aqui. Peço encarecidamente, não desistam, não voltem atrás. Todos os anos celebrem aqui, com esta mesma simplicidade, com estes mesmos desafios, mas celebrem aqui, porque aqui será o lugar santo da casa de Deus, se nós dermos a este espaço, a esse lugar, aquilo que ele deve ser, sagrado. E ele será sagrado com a nossa pertença e presença neste chão sagrado, que será a casa de Deus. Mas que nós cuidemos dessa festa assim, nesta simplicidade, como as demais festas têm acontecido. Certa vez, alguém vinha programar a festa comigo de uma determinada comunidade, lá da China, para não dizer o nome dela. Então, a preocupação me assustava, porque era somente isso. Quanto é que vai render? Qual é a banda que vai tocar? Qual é o pagode que vai fazer a atração? Porque senão o povo depois vai embora e tem que ter pagode. E não é nada demais que ter uma cachaçinha, uma cervejinha, ou isso ou aquilo mais. E às vezes falava como se estivesse exaltando uma coisa boa. E não era. E eu confesso que eu me assustei com tudo aquilo, mas com a graça de Deus, repito e enfatizo, o senhor bispo decretou, e tem um decreto diocesano, que nenhuma comunidade pode realizar sua festa com festas mundanas, com bebidas e com tudo mais. Nós não precisamos disso. Nós já temos o essencial, que é Jesus Cristo. E ele não pode ser trocado por nada. Sem dizer que essas outras festas causam escândalo, porque incentiva o alcoolismo, a dependência. Às vezes gera embriaguez, pode gerar até morte. O cara sai bêbado dali de uma festa, atropela outro ali e mata, por irresponsabilidade. E a igreja não pode compactuar, nem incentivar com isso. Aí depois vem um outro argumento, que esse é que é assustador. Ah, mas se não tiver isso, não tem lucro, não tem dinheiro. Que não tenha. Que fiquemos sem nada. Não precisa, não é essencial isso. Antes, como disse São Paulo, saibamos viver na pobreza e na riqueza. O povo é generoso, o povo é bom. Não vai faltar o essencial para construir a igreja. Mas mesmo que a gente precise passar mais alguns tempos, que passemos os tempos necessários, mas construamos com as coisas de Deus, com aquilo que é fruto da bênção de Deus. Os dízimos, as coletas, os patrocínios de pessoas boas e generosas que não vão faltar. Aí teve outra que disse assim, mas se não for assim, fulano não vai dar o patrocínio. Deus abençoe. Fique com o seu patrocínio na sua casa, bote no seu bolso, que Deus aumente. Mas não nos vai fazer falta
e não nos interessa se a exigência vem por uma coação ou por uma chantagem que atrapalha a nossa pastoral, a nossa espiritualidade e a nossa identidade católica. Por que estou partilhando isso? Para que nós possamos incutir na nossa consciência, no nosso pensamento, mas principalmente no nosso coração, que igreja é igreja, evangelho é evangelho e o mundo é o mundo. E nós não podemos competir com o mundo. Eles já fazem muito bem feito. As festas deles, do mundo, são esplêndidas. Não falta nada e tem tudo o que querem, como querem, do jeito que querem, na hora que quiserem. Nós não precisamos disso e não buscamos isso. Nós só precisamos aquilo que a igreja dá, que o mundo não pode dar. Jesus Cristo, a palavra, o evangelho, da vida e do amor. É isso que nós queremos com São Lucas, viver, celebrar e praticar. Quem concorda com isso, diga um amém bem bonito para escutar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.